Um decreto do presidente Michel Temer que prejudica o polo de concentrados do Distrito Industrial de Manaus causou uma mobilização da bancada do Amazonas que se reuniu na tarde de hoje aqui em Manaus. O repórter Orestes Litaif acompanhou essa reunião. Eu falo agora com ele ao vivo. Boa noite, Orestes. O que ficou definido nessa reunião da bancada amazonense? Olha, Neto, o que ficou definido é que a bancada do Amazonas, que é composta pelos 8 deputados federais e os 3 senadores, disseram que vão fazer de tudo para tentar reverter esse decreto presidencial. Boa noite para você, uma boa noite especial para quem está em casa nos dando o prazer da audiência. Olha, esse decreto, ele assinado pelo presidente Michel Temer no dia 30 de maio, ou seja, anteontem, ele reduz de 20% para 4% os incentivos fiscais do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. E pelo decreto, essa redução é destinada para os fabricantes de concentrados do Guaraná, que hoje é considerado um dos principais setores do polo industrial de Manaus. Na prática, esse decreto do governo federal, ele pode afetar a exportação dos derivados do Guaraná e também, inclusive, pode afetar a geração de emprego aqui na cadeia produtiva aqui no Amazonas. E aí a gente está falando de trabalhadores aqui de Manaus e também do interior do estado. E aí a gente diz que para evitar esses prejuízos, a bancada do Amazonas no Congresso se reuniu hoje aqui em Manaus. Eles disseram que vão fazer de tudo para tentar reverter esse decreto. E aí, o líder da bancada disse que esse decreto do governo federal foi usado justamente para tentar cobrir parte do rombo deixado pelo subsídio do diesel que foi destinado aos caminhoneiros. E aí, a bancada, que é composta pelos 8 deputados federais e os 3 senadores, disseram que vão fazer de tudo para tentar reverter. Vamos ouvir o que o líder da bancada do Amazonas falou, o senador Omar Aziz. Nós não temos que sacrificar a economia para dar subsídio de diesel. Nós temos que ir para o cerne da questão. Por exemplo, não dá para ter o diesel e a gasolina aumentado diariamente, como está sendo. A questão maior é que nós estamos abrindo um precedente. Não é a questão de quanto o Estado deixa de arrecadar ou não deixa de arrecadar. Mas essa questão, por exemplo, quando você diminui o IPI, não é a diminuição do IPI para a empresa, porque ela não paga, ela é zerada no IPI aqui, mas ela entra com crédito. Você está me entendendo? É isso que é a questão. Pois é, Neto. E aí, nessa reunião de hoje, a bancada do Amazonas entrou em contato por telefone com o presidente Michel Temer. E aí, por telefone, o presidente Michel Temer não quis se comprometer e ainda disse em revogar esse decreto, e ainda disse que os prejuízos esse ano vão ser baixos e que no ano que vem tudo será resolvido. Vamos ouvir o que o presidente Michel Temer falou. Talvez este ano haja uma pequena perda, mas na verdade recuperada integralmente no ano que vem. Eu digo isto não como palavra definitiva, porque ainda hoje eu dizia ao ministro Guardi e a todos que encontrassem a melhor solução para resolver desde já esse problema, que nem se aguardasse a hipótese da redução dos benefícios agora para repercutir no ano que vem. Pois é, Neto. Certo é que o que ficou definido é que na terça-feira que vem a bancada do Amazonas no Congresso Nacional vai se reunir com o ministro da Fazenda, o Eduardo Guardia, e aí vão tentar reverter esse decreto que prejudica e muito o setor de concentrados do polo industrial de Manaus. Neto. Muito obrigado, Orestes, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E o governo do Amazonas enviou uma nota na tarde de hoje, afirmando que o governador amazonino Mendes reuniu-se hoje com o presidente da República, Michel Temer, para tratar justamente desse assunto. O governador salientou que o decreto prejudica diretamente as indústrias de refrigerantes do Amazonas, gerando prejuízo ao PIN, sobretudo às garantias constitucionais à Zona Franca de Manaus. E ele classificou como um dos maiores ataques ao polo
industrial amazonense. De acordo com o governo, o presidente Michel Temer determinou ao Ministério da Fazenda e à Receita Federal que as garantias da Zona Franca de Manaus sejam cumpridas de forma constitucional, como avalizou há mais de 15 anos o Supremo Tribunal Federal. Participaram dessa reunião em Brasília o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e os presidentes nacionais da Coca-Cola e da Ambev, além do deputado federal aqui pelo Amazonas, Paulderney Avelino, do Partido Democratas.